Boa noite. Estão ouvindo bem? A gente vai dar então início a mais um encontro com os mestres. Hoje nós temos o nosso palestrante, o professor José Luiz, que eu já vou apresentar, e temos a Fabiana também conosco, né? Uma surpresa que vai fazer parte dessa nossa discussão. Primeiro eu queria agradecer a presença do professor José Luiz e eu vou fazer a apresentação. O professor José Luiz de Souza Lima é doutorando em Educação no programa de pós-graduação aqui da UCP, possui mestrado em Sociologia e Política pela PUC do Rio de Janeiro e graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor José Luiz é coordenador da Escola Popular de Petrópolis e do pré-vestibular social Educafro. É também vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial e assessor na Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos da Câmara Municipal de Petrópolis. Ele vai dar uma palestra sobre o Museu da Memória Negra de Petrópolis, narrativas e histórias contadas para empretecer o pensamento. O convite não foi feito aleatoriamente. Estamos em novembro, mês da consciência negra. Então a gente vai dar sequência, José Luiz, algumas discussões que já tivemos, não é, no encontro passado. Muito obrigada pela sua disposição de vir aqui conversar com a gente. Já passo a palavra para você. Boa noite a todos e a todas. Com muita gratidão à professora Débora pelo convite de estar aqui com vocês, a professora Fabiana, que é minha orientadora no doutorado, né? E também pela audiência de vocês de estar aqui essa noite para a gente poder conversar. Como a professora Débora já me apresentou, meu nome é José Luiz e eu escrevi uma cartinha para me apresentar para vocês. Primeiro, gostaria que vocês escutassem, né? Depois eu vou compartilhar o arquivo, que aí a professora pode enviar para vocês, e aí vocês podem ler e fazer a leitura de vocês, né? Bom, é uma carta pedagógica que eu escrevi no dia 6/11 de 2022. Eu dei um título a ela, A Razão Negra de Estar Aqui. Palestra na UCP, curso de Pedagogia, dia 9/11 de 2022. Convite da professora Débora Breder. Começo esta carta em diálogo com Paulo Freire, para expressar o que estou sentindo neste momento, por estar aqui com vocês, na Universidade Católica de Petrópolis, no curso de graduação em Pedagogia. Sinto minha consciência a partir desse trecho do livro Conscientização, que é um livro de Paulo Freire. A conscientização não pode existir fora da praxis, ou melhor, sem o ato, ação, reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. Por isso mesmo, a conscientização é um compromisso histórico. É também consciência histórica, é inserção crítica na história. Implica que os homens assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo. Sou sujeito em formação pela minha vivência, experiências, lugares e pelas relações sociais que vou construindo no cotidiano do meu tempo histórico. Meu lugar de origem é a favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Ser preto, pobre e morador de favela é um lugar social predestinado ao fracasso como pessoa.
e o futuro que a história me reservava era o da marginalidade. Mas a minha vida foi de inventar o cotidiano ao modo de Michel de Certeau. Me refiro ao livro A Invenção do Cotidiano, com táticas e astúcias para escrever uma história diferente dos livros didáticos e diga algumas teorias do colonizador, das nossas mentes e do nosso modo de conhecer e saber. Joel Rufino, um dos autores que estou lendo no momento, em seu livro Vence e Demanda, Educação e Descolonização, traz o conceito de desaprender como um ato político e de resistência. Mas é mais do que isso, é uma tática, é um passapé no cânone imposto pela política educacional do colonizador. Passapé, estava ainda há pouco conversando com a professora Débora, é uma das táticas usadas durante o jogo de capoeira. A gente não joga capoeira, eu apenas sou um admirador, né? E na capoeira usa-se muito as mãos, né? Aquele ato da ginga, mas o que realmente funciona são os pés. Se você não tomar cuidado, uma hora vem um pé por baixo e te derruba. Né? Hoje já não é mais assim um jogo de capoeira, não é usado mais para a luta ou para se defender, mas é muito mais uma atividade esportiva e cultural. Mas eu achei muito interessante quando no livro do Joel Rufino ele fala, né, que essa nossa forma de viver o cotidiano, muitas vezes a gente tem que dar um passapé na vida para poder ir em frente. Como diz meu amigo Marcos Faustini, o pobre é um inventor de gambiarras para sobreviver. Esta condição de inventor do cotidiano revela um potencial criativo que a educação despreza e sente medo de dialogar. Penso que todos os pobres e pretos precisam ser um Garrincha no jogo da vida. É preciso improvisar e driblar o destino histórico imposto, inclusive pela educação. Aqui eu sinto o jogador de futebol, né, que é o Garrincha, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Talvez vocês jovens só tenham ouvido falar de Garrincha, né? Mas o Garrincha, ele desafiava todas as regras do futebol, todas as regras. Inclusive, ele tinha uma fala que ele dizia o seguinte: eu jogo nas 11. Quer dizer, ele joga nas 11 posições dentro de um time de futebol. Então, por aí a gente vê que ele não era uma pessoa normal. Normal no sentido que ele desafiava mesmo a regra. E a gente precisa fazer isso. O que o Garrincha fazia com a bola dentro de campo, os adversários não entendiam, porque o adversário esperava dele, né, uma jogada comum que pudesse ser marcada, que pudesse ser desarmada, e o Garrincha, com as pernas tortas, as duas pernas tortas, o Garrincha se tornou um dos maiores jogadores de futebol. Então, é uma forma também da gente, né, driblar a vida, né, driblar esse sistema que está aí. E eu quis trazer o Garrincha como essa metáfora, né, para a gente poder conversar. Minha avó Natalina e minha mãe Maria foram mulheres de pouca escolaridade, mas de muitas letras e palavras. Elas liam livros e o mundo em volta delas. As duas foram golpeando a vida e a história. Foram inventando meios de sobrevivência em meio à pobreza. E me entregaram uma bússola chamada resistência para existir. Minha mãe me dizia o seguinte: é a educação que nos faz ser gente neste mundo. Então, não pare de estudar. Aos 59 anos de vida, continuo sendo um aluno da vida e da academia. Vou aprendendo e desaprendendo aqui e ali. Hoje, aqui com vocês, me sinto como um passarinho que aprendeu a voar, mas que ainda sente medo da altura e do vento que sopra do norte. Mas o conhecimento é como as asas que nos levam a avançar um passo de cada vez em direção ao sonho de liberdade. Nós, educadores, somos como ninhos de acolhimento e cuidado. Nossos alunos e alunas
são passarinhos que desejam aprender a voar. O primeiro voo é um salto no desconhecido, mas também a possibilidade de ser livre para conhecer e se transformar. Sejamos bons exemplos. Então foi essa cartinha que eu escrevi para me apresentar aqui. Acho que agora eu consigo ficar de pé com as pernas pararam de tremer. Eu estava sentado aqui, era só para disfarçar. Mas então, gente, uma professora Débora já me apresentou. Eu estou aqui fazendo o doutorado em educação. E quando eu entrei, eu apresentei um projeto e no meio do caminho, né, o cotidiano me pegou e me trouxe para este lugar, né, de me interessar pelo tema da negritude, e eu tive esse belo encontro com a proposta do Museu da Memória Negra aqui de Petrópolis, que é também parte do meu objeto de pesquisa, de investigação, que eu quero conhecer. Né? E o projeto do museu é o projeto de um amigo, que é o Felipe Graciano, que eu conheci no Conselho Municipal de Promoção e Igualdade Racial. E aí eu fui conversar com a Fabiana e falei: Fabiana, eu quero mudar o meu objeto de pesquisa, né? E que tem tudo a ver com a minha vida. Né? Pesquisar a questão da negritude, pesquisar a questão do racismo, né? Pensar numa educação antirracista do meu lugar social, desse sujeito que Paulo Freire fala, da conscientização do nosso lugar social. Né? Isso para mim foi uma mudança que me trouxe alegria, satisfação e muito mais interesse pelo que eu pretendo investigar a partir das narrativas do Museu da Memória Negra. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o projeto do museu. Não é o meu projeto de pesquisa, mas durante o projeto que eu for apresentando aqui do museu, é claro que eu também vou falando do meu interesse de pesquisa, o que eu já tenho me aproximado, né, o que eu tenho já anotado de informação. Vou tentar usar um tempo, talvez uns 40, 50 minutos, que eu gostaria, na verdade, mesmo era de conversar com vocês, abrir para que vocês façam perguntas e a gente poder aqui ter um bate-papo legal. Né? Então, a Débora já passou ali. E aí o projeto de registro, preservação e disseminação das memórias negras das comunidades, aqui em Petrópolis. Né? Petrópolis é uma cidade conhecida, dizem, né, que no mundo todo, como a cidade imperial e a cidade de Pedro. E eu escuto, né, dentro do coletivo, do movimento negro aqui de Petrópolis, que não é uma cidade só de Pedro, é uma cidade também de pretos. Né? Então, fazendo aí, na verdade, um contraponto dessa narrativa da cidade imperial, da cidade de Pedro, mas também uma cidade preta. E como isso? A partir das narrativas que a gente começa a ouvir nas comunidades aqui de Petrópolis, a partir do movimento negro de Petrópolis, que são muitos, né? Eu tenho tentado acompanhar alguns deles, mas isso muito pelos grupos de WhatsApp, ou quando a gente tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente. E aí eu vou tentando ali ouvir o máximo que eu posso, né, para entender quais são esses outros olhares sobre a cidade de Petrópolis e como esses movimentos negros conseguem, de alguma forma, resistir a essa tentativa de apagamento da sua memória, né, da sua participação na história de Petrópolis. Pode passar, professora, por favor. E aí o que a gente, né, começa a olhar dentro desse projeto são mapeamentos que o Museu da Memória vem fazendo na cidade, né, de lugares onde a população negra, desde muito tempo, né, já estava presente aqui na cidade e que isso não é contado. Então tem ali a marcação, né, desse território todo de Petrópolis
né? E os lugares marcados ali. Tem, claro, Petrópolis, que é aqui o centro, mas tem Cascatinha, Itaipava, Petuí e Posse. A gente vê que Petrópolis é um município muito grande, né? E quando a gente ouve falar de Petrópolis, fala-se muito do centro imperial. Mas Petrópolis não é só isso. Quando a gente olha para o entorno aqui da cidade, a gente percebe, né, que nas comunidades tem uma vida, né, ali pulsante, que passa pela cultura, passa pelo seu modo de se organizar, né, de organizar o seu cotidiano, a sua vida, a sua forma de existir. E que muitas das vezes essa ideia de uma cidade imperial não tem o menor significado para essas pessoas. Eu, uma vez, lá no bairro do Cascatinha, na Itamaraty, estava conversando com um grupo de professoras, e aí teve um momento que uma delas falou assim: mais tarde eu tenho que ir lá fora, no centro. Eu falei: como lá fora, no centro? Se é no centro, não é fora. No centro, eu entendo que é dentro, né? Como é que é isso lá fora? Não, lá fora em Petrópolis. Peraí, como é que é isso? Não, lá na avenida. Então, assim, as pessoas vão... Eu não sou de Petrópolis, tá, gente? Eu estou morando aqui tem pouco tempo. Eu mudei para cá em 2018. Eu morava no Rio de Janeiro, né? E até conhecer esses lugares e entender isso também, né? Que diálogo é esse que as pessoas têm com a cidade, né? De dizer que eu tenho que ir lá fora, no centro. Mas é como as pessoas entendem a cidade. Essa cidade, para elas, é uma cidade que não faz parte da vida delas. Esse centro imperial, essa cidade de Pedro, né, o quanto isso faz significado para elas. E a nossa ideia, então, em acompanhar o projeto do Museu da Memória, que busca exatamente as narrativas, principalmente do povo preto da cidade, né? As suas histórias, as suas memórias, a sua forma de se organizar no território, a sua forma de lidar no dia a dia com a cidade, né? Como isso está colocado e que não aparece, né, nos livros, na educação, na cultura, nas oportunidades que a cidade poderia oferecer para essas pessoas, né? Como a Débora falou ali no meu currículo, eu trabalho na Câmara Municipal, no gabinete de um vereador. E a gente preside a Comissão de Educação, Assistência e Direitos Humanos. Então, assim, nós recebemos muitas demandas de serviços públicos que o município deveria estar oferecendo para essas pessoas. E de onde vêm essas demandas? Vêm exatamente das comunidades da parte periférica da cidade. Então, isso também são informações que eu vou acumulando, né, nesse meu caderninho de campo, para tentar fazer esse entendimento dessa cidade, né, dessa cidade de Pedro, mas que quando eu escuto do movimento negro, que é uma cidade também de pretos, então tem uma narrativa outra que pode nos ajudar a entender melhor o cotidiano dessa cidade. Tá? Pode passar, professora. Então está ali o pórtico da cidade, né? E ali a representação, eu acho, né, da colônia alemã. Pode passar, por favor. E aí nós temos uma narrativas controversas. Essa professora Renata Aquino, ela escreveu uma tese de doutorado sobre itinerários, né, dos pretos aqui na cidade de Petrópolis. É uma das fontes que eu estou pesquisando, né? Tem uma riqueza de detalhes na tese de doutorado dela, que me interessa bastante, principalmente o mapeamento que ela faz da chegada dos pretos aqui na cidade, muito antes de qualquer colono europeu, né? E como os pretos já tinham um pé fincado aqui nessa cidade, na construção dessa cidade de Petrópolis, que ainda não se chamava Petrópolis. E aí essa narrativa é muito interessante, porque inclusive nomes que nós vamos encontrando pela cidade são nomes que vêm exatamente dessa cultura dos africanos que aqui já estavam.
né? Então isso tudo vai sendo apagado, vai sendo escondido. E uma das coisas, né, dentro do projeto do museu, eu vou mostrar um pouquinho mais na frente, tem um subprojeto que são os correspondentes do Museu da Memória. É um projeto piloto que começa com alunos do Liceu Carlos Chagas, que aí eu vou dizer nós estamos fazendo, porque eu já me meti no museu como um dos voluntários de estar ali junto com eles, claro que isso também me facilita entender como eles estão se organizando, mas que a gente incentiva esses jovens a pesquisar sobre as comunidades onde eles moram, pesquisar coisas que importam, o nome, quem foram os primeiros moradores, quando aquela comunidade foi constituída, né? As lideranças que foram organizando essa comunidade, de onde vem o nome dessa comunidade, né? Então, assim, tem pessoas da família, né, que são descendentes, então, desses negros escravizados. Quem são essas pessoas? Será que essa identidade marca a vida dessas famílias? Então, são coisas que nos interessam, e o que a gente tem para incentivar esses jovens, que eles contem essa história, que eles coloquem essas histórias no portal do museu, narrativas que estes jovens vão construir a partir dessas pesquisas que eles vão fazer. E aí nós vamos ter oficinas com eles de história, de memória, de território, de comunidade, de identidade, de cultura, enfim. Eu digo nós porque, como eu falei, eu já estou metido ali dentro dessa história do museu para contribuir também com esse trabalho, né? Então, isso torna-se, assim, de fato importante. E quando a gente vê essa proposta, né, que está lá, na verdade, é um trecho do texto da professora Renata Aquino, que ela fala: os documentos que tinham como fio comum a presença negra em um território onde se pretendia ser branco e se orgulhava de um capital simbólico europeu e imperial. Os registros apontam tendências racistas que se cristalizaram como visões da realidade e segmentaram toda a cultura ancestral. Então, o que ela está chamando a nossa atenção, né, quando a gente olha nos livros didáticos, o que fala sobre a gente? Eu digo a gente, os pretos e pretas. Quais são as referências que são feitas ao nosso respeito? Né? Fala da nossa cultura, né? Fala da nossa forma de existir, da nossa religiosidade, dos nossos símbolos. Não fala. Há um silêncio, há um apagamento, né, da nossa história, como se nós nunca tivéssemos existido, como se nós tivéssemos sido coisas, né? E não somos, né? Somos pessoas, somos gente igual a qualquer um que está aqui. E por que a nossa história não é contada? Né? Porque não se fala, né, da nossa contribuição para a formação da sociedade brasileira. A gente olha no dia a dia, né, nas nossas relações, na nossa cultura, na culinária, na religiosidade, na forma de organizar, né, a vida. Quanto tem de contribuição dos negros? E por que não se dá valor a isso? Né? Por que não se dá valor? Por que não se fala da importância do negro nessa sociedade? Porque nós fomos escravizados como coisas, mas nós não nascemos para ser escravos, nós fomos escravizados, né? E aí a gente precisa recontar essa história a partir das memórias que a gente conseguir resgatar. Não é inventar uma outra história, né? Tem uma história que fala da cidade imperial, mas a gente quer também uma história que fale da cidade dos pretos e das pretas. Isso é que a gente quer. E aí eu acho que vale a pena, né? A Débora já ouviu contar essa história, a Fabiana também, mas eu vou contar de novo porque vocês não ouviram. Como eu falei, eu venho do Rio de Janeiro, eu nasci e me criei na favela da Rocinha. Talvez vocês já tenham ouvido da favela da Rocinha, na maioria das vezes de forma até negativa, né? Invasão policial, troca de tiros, o traficante tal, é isso que contava sobre a favela. Mas a favela não é só isso, né? A favela é muito mais do que isso. E a minha favela em particular,
que é a melhor favela do mundo, né? Ali a gente tem muitas coisas bacanas. Aquilo que eu falei ainda há pouco da criação de gambiarras, a gente fazia gambiarra para tudo, para ter água em casa, para ter luz em casa, para ter um lugar para jogar futebol, para brincar. O que é gambiarra? Né? O Vale do Silício transformou num nome super bacana, né? Startup. Né? Mas nós inventamos primeiro, só que a gente não monetizou isso, né? Porque a gente não estava interessado em ganhar dinheiro com isso. A gente estava, na verdade, interessado em vencer as dificuldades da vida. Então, nós inventávamos gambiarra. E aí, na Rocinha, uma coisa que nos incomodava demais. Por que nos livros de história, e de nenhuma outra disciplina, seja de português, literatura, filosofia, geografia, por que não fala da história da favela? Por que a gente não aparece nos livros? E aí foi numa turma da escola noturna, para jovens e adultos, que essa pergunta surgiu para uma professora. Professora, por que nos livros não conta a história da gente, morador de favela? E ela devolveu a pergunta, por que você acha que não conta? Ah, não sei, poderia contar, mas ninguém conta. Então vamos nós contar essa história. E aí o grupo se reuniu, a partir da orientação dessa professora, a Lígia Segalo, que é uma antropóloga, e ela organiza um grupo de pesquisa para pesquisar a história da Rocinha. Eu esqueci de trazer o livro, né? Podia ter trazido o livro Varal de Lembranças para mostrar para vocês. Os alunos da escola noturna, gente, escreveram um livro, Varal de Lembranças, Histórias e Memórias da Rocinha. E conta a história da Rocinha, o mais distante que eles conseguiram chegar foi a 1920, através de uma senhora, Dona Sebastiana, que tem a narrativa dela lá no livro. Quando eu cheguei aqui com meu pai, ainda criança, em 1920, já tinha a casa do fulano, da Dona Beltrana, tinha um armazém do seu fulano e por aí vai. E a minha monografia no curso de História foi sobre este livro. Como um grupo de uma escola noturna conseguiu escrever um livro de história sobre a história da favela onde eu morava. Eu fui pesquisar. E aí eu consigo chegar até um pouquinho mais distante em descobrir que no pé da Rocinha, ali onde hoje é a subida para a Avenida Niemeyer, não sei se vocês conhecem lá o Rio de Janeiro, onde é o Leblon, aí sobe para Niemeyer, ali tinha um Quilombo das Camélias. Falando nisso, o livro do Quilombo das Camélias chegou essa semana ali em casa. Estou curiosíssimo para ler. Aí o Heitor, a Fabiana conhece o Heitor, né? Que de vez em quando ele aparecia nas aulas online, quando a gente ainda estava na pandemia. O Heitor hoje pegou o livro e falou assim, papai, eu posso ler esse livro? Eu feliz da vida. Claro, meu filho, que você pode ler. Né? O Heitor tem 9 anos, tá, gente? É uma figura. E aí, eu consigo chegar até um pouco mais, né, distante, que é descobrir que do Quilombo das Camélias, quando vinha a abolição da escravidão, muitos dos negros que estavam ali, eles sobem a Gávea e vão morar na Rocinha. Na Rocinha já tinha portugueses e espanhóis morando lá, porque era uma antiga fazenda e que tinha sido vendidos lotes dessa fazenda para portugueses e espanhóis, e chegam os negros, né, com a abolição da escravidão, e que vão morar no alto, na parte alta da Rocinha, onde lá o lugar chamado Rua 1. E o interessante é que eu trago essa experiência da Rocinha para compartilhar então com o pessoal do Museu da Memória, que falou assim, é possível. Porque qual era a nossa luta no Rio de Janeiro? Era fazer com que as favelas fizessem parte da história da cidade e, mais do que isso, que aparecesse no mapa da cidade. Porque não tinha favela no mapa da cidade. Tinha, eu não sei se vocês sabem onde fica a Rocinha no Rio de Janeiro, fica entre a Gávea e São Conrado, que também tem a favela do Parque da Cidade na Gávea e tem a favela do Vidigal do lado da Niemeyer. Só ali tem 3 favelas. Nenhuma delas aparecia no mapa. Era Gávea, tinha um vazio no mapa, São Conrado. Eu falei, ué, e a gente está onde?
né, não estávamos. E aí vem um decreto do prefeito César Maia, né, em 96, instituindo então que as favelas deveriam aparecer nos mapas do Rio de Janeiro, com o trabalho do Instituto Ferreira Passos, né? Então, essa experiência de luta no Rio de Janeiro, de luta no movimento de moradia, pelo direito de morar na favela, né? A gente brigava para morar na favela, porque eles queriam mandar a gente para um lugar muito mais distante, longe de tudo, né? Sem lugar, sem nenhuma estrutura urbana, sem qualquer oferta de trabalho, de oportunidade de serviços públicos. Estar ali na zona sul do Rio de Janeiro era disputar um espaço na cidade e também de disputar uma narrativa sobre a cidade. A cidade não é só o asfalto. A cidade também, ela se traduz a partir das favelas. E aí eu trago essa experiência para compartilhar com o pessoal do museu, né? Vamos sim fazer, né, um trabalho para que a narrativa do povo preto aqui na cidade apareça nos livros didáticos, faça parte do currículo da educação aqui na cidade de Petrópolis, né? Eu não falei, a Débora também não falou, mas ano passado, ela não falou porque eu não coloquei no currículo, né? O ano passado eu estive um breve período como secretário de educação aqui na cidade, né? Eu falo isso com muita alegria, com muito orgulho, por ter ocupado esse lugar, ainda que por um breve tempo. Eu também fui candidato a prefeito aqui na cidade, né? Pelo que dizem a história, né, dos amigos, eu fui o primeiro candidato preto a me candidatar a prefeito dessa cidade. Como assim? Né? Será que não tinha outras pessoas que pudessem também ocupar esse lugar, essa disputa política na cidade? E ser secretário de educação também, né? Foi o que fala. Você é o primeiro secretário negro nessa cidade, secretário de educação. Eu falei, sério? Será que não tinham outros professores na rede pública que também, pretos, ou preta, que pudessem ocupar esse lugar? Mas, enfim, se eu estive nesses lugares, eu acho que tem uma razão para isso. E é um pouco do que eu coloco, a razão neles de estar aqui. Essa razão, né, de poder contribuir para essa narrativa da nossa história, fazer parte, né, dos currículos, dos projetos político-pedagógicos na rede pública de educação de Petrópolis. Este apagamento, ele precisa acabar. E é através desse Museu da Memória Negra que eu encontrei esse caminho e essa possibilidade, e vendo como o movimento negro aqui em Petrópolis está se organizando em torno disso. Pode ir, Débora, por favor. Acho que agora a gente pode ir até um pouquinho mais rápido sobre isso. Aqui, pode ir clicando para preencher toda a linha. Aí, tá ótimo, tá ótimo. Só para vocês terem ideia, gente, olha, são 166 anos de contribuição negra, começa em 1677, ainda no século XVII, né? Só para vocês terem uma ideia do tempo da presença dos negros aqui em Petrópolis. E aí eu já ouvi falar que aqui em Petrópolis não tinha negros escravizados. Como assim não tinha? Né? Tem uma professora aqui da Casa Janaína, né, que está pesquisando sobre a história do negro aqui na cidade. Essa narrativa, ela vai por terra, a partir dos arquivos que ela vai pesquisando, que a professora Renata já pesquisou, né? E é muito importante isso, a gente pensar na possibilidade de outras narrativas sobre a nossa história, né? E a gente quer ter também essa condição de contar a nossa versão da história. Mas não queremos negar a outra história, né? Que o colono alemão, o italiano, o japonês, o português contam a narrativa deles. Mas nós queremos contar a nossa também.
Nós temos uma narrativa muito interessante sobre aqui, a presença dos pretos aqui na cidade. Como nós temos uma narrativa muito interessante sobre a história das favelas no Rio de Janeiro. E no momento que essas narrativas foram aparecendo, é através de um projeto muito parecido com o que a gente está propondo aqui com os correspondentes do Museu da Memória, foram os correspondentes das favelas no Rio de Janeiro. Foi um projeto que a gente fez em parceria com o Viva Rio, uma ONG do Rio. Jovens das comunidades começaram a pesquisar sobre as suas comunidades. Rocinha, Vidigal, Tabajara, Alemão, Maré, por aí vai. Fotografias, histórias contadas pelos mais antigos, várias coisas que eles foram recolhendo e iam construindo essa narrativa sobre as suas comunidades. E isso é uma questão de identidade. Isso é uma questão de pertencimento. É você, né, ter orgulho do lugar onde você mora. Né? Inclusive tem um funk no Rio de Janeiro que fala assim, né? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e o orgulho de morar na favela, seja ela qual for. Porque ali é o meu lugar. Ali é o lugar onde a gente construiu as nossas relações de amizade, de afeto, de existência. Né? E por que não contar isso? Então, isso para a gente é fundamental. E aí eu compartilho isso, né, em um dos meus desafios, enquanto pesquisador, né, escrevi a minha tese de doutorado. Não sei como fazer isso, eu acho que eu vou aprender pelo caminho, né? Não me envolver tanto afetivamente com isso. É difícil, né? Mas para conseguir não colocar ali no papel em branco, que eu vou começar a escrever, já estou escrevendo, inclusive, mas não colocar essa emoção. Né? Não escrever algo que alguém vai questionar. Mas você nesse dia estava muito alegre, estava muito feliz, e aí você resolveu escrever isso. Eu acho que você está fantasiando. Né? E a gente precisa ter, eu lembro da Débora falando sobre isso, a gente precisa ter rigor na hora de fazer a pesquisa, na hora de escrever. Né? Se eu não esqueci as nossas aulas. Mas o quanto isso é importante. E o tempo todo eu fico me policiando por isso. Né? Do que eu vou coletando de informações. É claro que o que a gente vê no momento, na hora que você vai escrever, é um pouco sim desse momento da criação, né? Esse momento que você começa a colocar no papel o que a sua imaginação vai te dando, te trazendo de informação, mas não pode ser uma ficção ou uma fantasia, né? Tem que ser algo realmente em que depois alguém vá pesquisar e ver, não, realmente, o que o Zé Luiz escreveu tem aqui, né, elementos que comprovam isso. Né? Então, estão aqui as provas do que ele falou. Então, eu não inventei nada, não é uma mentira, é uma versão sobre um determinado fato, sobre um determinado acontecimento. Então, é um pouco disso, né, que a gente vai, ao longo aí do tempo, trabalhando com essa pesquisa. Pode passar, Débora, por favor? Aqui mostra o sítio, né, aqui do centro de Petrópolis. Pode passar. Se eu não me engano, só volta um pouquinho. Se eu não me engano, aquela figura ali é o obelisco, é isso? É o Pelourinho? Isso é o que? Na Praça da... Só não sei onde é esse lugar hoje. Então, não, exatamente, você tem razão, é o Pelourinho. É porque é o lado, é a outra ponta do rio que vai dar na Praça da Liberdade. É a outra ponta. É isso, exatamente, está certo. É que a fotografia é bem antiga, né? Pode passar. Aí mostra, né, a presença do negro já aqui na cidade, né, trabalhando, enfim. Pode ir. Aí ele fala um pouco dos antecedentes históricos, né? As obras do Caminho Novo, a declaração de posse, o registro de batizado, o registro de testamentos, visitantes estrangeiros em Petrópolis. Enfim, tem várias evidências da presença do negro aqui de muito tempo. Então é isso. Quais são as evidências? O que a gente consegue recuperar dessas informações e, a partir daí, trazer uma narrativa, né,
não é contrapor, mas é uma narrativa que fala ali da gente, que fala ali da cidade dos pretos também. Pode passar, Débora, por favor. Aqui a gente traz uma referência da Beatriz Nascimento, né? Nosso corpo é nosso último quilombo da nossa resistência. É o que nós temos, né? Este lugar de reconhecimento da nossa identidade, como eu falei, né? Eu sou um homem preto que nasci numa favela. Isso para mim faz parte da minha identidade. Isso também me dá um lugar social, né? Mas um lugar, este lugar que Paulo Freire fala, né? De alguém consciente, de um sujeito histórico que pensa numa mudança social. Então eu tenho esse compromisso com a história, eu tenho esse compromisso social de pensar uma mudança, não é só uma mudança para mim, né? Mas uma mudança para a sociedade. A questão do racismo não é uma luta só dos pretos, dos negros. É uma luta de todos nós. É como a questão do feminismo. Não é? O feminismo é coisa só de mulher? Não, é coisa de nós homens também. Se a gente não se sentir ofendido, né, em ver uma mulher sofrendo abuso, né, violência, seja ela de qual forma for, e se a gente não reagir, né, não meter a colher, como diz lá, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Mete a colher sim, mete o pé na porta se a mulher estiver apanhando para defendê-la. A mesma coisa é o racismo, gente. Né? E racismo é crime, né? Feminicídio é crime. Todo tipo de ação que atenta contra a vida do outro é uma ação que em algum momento vai chegar a mim também. Então eu não posso, né, achar que eu não tenho nada a ver com isso. Todos nós temos, e muito a ver. Se nós queremos de fato viver numa sociedade com pessoas que se respeitem, né, que tenham oportunidade de justiça, isso é um compromisso de todos nós. E aí esse sujeito histórico dito por Paulo Freire, ainda mais no curso de pedagogia, em que a gente tem essa referência, né, não dá para a gente sair daqui da mesma forma que a gente entrou, né, senão tem alguma coisa errada com a gente. Né. Pode ir, por favor, Débora. Ó, aqui marca os quilombos aqui na cidade. Eu acho que a outra imagem, eu acho que ela está melhor. Deixa eu ver. Passa, por favor. Ainda. Olha quantos quilombos tinham aqui na cidade. Esse lugar de resistência. Não é? Quando a Beatriz Nascimento fala que o nosso corpo é o último quilombo, quantas vezes eu já passei por situações de preconceito racial na minha vida? Várias vezes. Preconceito racial pelos agentes do Estado, né? Como eu falei, morar numa favela, você é um potencial marginal. É assim que a polícia te olha. Né? Quantas vezes eu estava no ônibus, voltando do trabalho, uniformizado, a polícia entrava no ônibus e o único a ser revistado era eu. E uma vez eu reagi, eu falei, você não vai revistar as outras pessoas? Eu sou a minha que sou preto. E aí falou assim, você é muito abusado, né? Eu falei, abusado é você, que entra no ônibus para me revistar porque eu sou preto. E as outras pessoas, você não revista? E aí deu um trelelê dentro do ônibus, né? Mas eu não podia ficar calado com aquela situação. Né? E fora isso, no trabalho também, quantas oportunidades me foram negadas porque eu sou preto. E de achar que ser preto, você não tem qualificação, né? Você não ter condições de ocupar um lugar de liderança numa empresa. Mas é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu sou meio garrincha, de bom de bola eu não sou, mas eu sou bom, né, de dar pernada na vida. Então, por onde eu passei, eu consegui sim chegar em lugares, né, que eu nem imaginava que eu conseguiria chegar. Trabalhei num banco, o Banco Boa Vista, que nem existe mais. Cheguei a ser tesoureiro no banco, depois de enfrentar muito preconceito dos próprios diretores do banco. Como eu vou dar uma chave do cofre na mão de um preto favelado? Eu vi isso, gente. Né? Vocês acham que eu baixei a cabeça? Não. Sou preto favelado, né? Mas eu sou uma pessoa como qualquer outro branco que está aqui.
né? E fui promovido a tesoureiro do banco. Durante 6 anos eu fui tesoureiro do Banco Boa Vista. A mesma coisa no Sebrae, por onde eu passei. Trabalhei no Sebrae 23 anos. E até que eu conseguisse ter uma oportunidade de chegar a um cargo de chefia, demorou muito. De ouvir da gerente do RH dizer assim, não, Zé Luiz, ele não tem qualificação para isso. Aí um diretor, que era muito meu amigo, infelizmente já faleceu, o doutor Armando, ele falou assim, você já olhou na pasta dele que ele tem mestrado em Ciências Sociais? E ele vai ser promovido porque eu quero, e ele é uma pessoa da minha confiança, pode promovê-lo. Isso a gente tem que ouvir dentro de uma empresa, né? E uma coisa, só tinham 2 pessoas pretas em cargo de chefia no Sebrae. Eu e a Margarete do escritório de Caxias. Numa empresa com 510 funcionários. Isso é o quê? Isso é um racismo estrutural, né, que organiza o nosso cotidiano nessa sociedade e que, assim, a gente acha que isso é normal. Não é normal. Não é normal uma sociedade se organizar a partir dessa seleção, né, da raça. Se você é branco, você pode. Se você é preto, você está impedido. A gente precisa vencer isso. Não sei quanto tempo ainda temos pela frente, mas nós precisamos vencer isso. E aí a educação, pode passar, Débora, por favor. A educação ela tem um papel fundamental nisso, gente. Como nós conversamos, o que nós falamos, o que nós ensinamos, o que nós apresentamos para as nossas crianças em sala de aula. Né? O conteúdo. E aí não é só conteúdo de história. Aqui em Petrópolis tem HGTP, né? História, Geografia, Turismo e Trânsito de Petrópolis. Aí você vai procurar alguma referência sobre o nosso povo preto, né? São as mais tristes possíveis. Mas isso vai mudar. Mas não é só na história. É na literatura, na língua portuguesa, né? Na química, na biologia, na física. Onde a gente puder falar dessa diversidade que é a diversidade do povo brasileiro. Né? A diversidade do que constitui esse povo brasileiro. De norte a sul, de leste a oeste, não dá para a gente falar só de um único ponto de vista. A gente precisa falar de vários pontos de vista. Um dos livros que chegou em casa ontem, que é de um rapaz lá do Alemão, um escritor, que ele fala assim, da minha janela, acho que esse é o título do livro, se eu não me engano. Ele fala assim, da minha janela eu vejo uma paisagem diferente da sua janela. E é essa paisagem que nós vemos também. Nós vemos uma paisagem aqui de Petrópolis, que não é só da cidade imperial. E aí, na hora de contar histórias com as nossas crianças em sala de aula, né, não pode ser só uma semana da consciência negra também. Precisa estar no projeto político-pedagógico de forma orgânica, né, que abranja todo o currículo durante todo o ano. Tem 13 de maio, tem 15 de novembro, tem 20 de... Tem. São datas comemorativas simbólicas. Mas só isso não basta. Não basta. Não dá conta, né, do que significa esse racismo estrutural da sociedade brasileira. Não dá conta. E se não for pela educação, se não passar pela formação das nossas crianças, desde a educação infantil, né, quando a gente recebe as crianças, desde o momento que elas chegam em sala de aula. Eu já ouvi questão de racismo na escola, da professora falar que o cabelo da menina é um cabelo feio. Mas eu pergunto a vocês, o que é um cabelo bonito? No meu caso, não dá nem para dizer se é feio ou bonito, né? Eu sou careca. E aí? Eu não tenho. Mas eu já tive cabelo, tá? E quando eu tinha cabelo, eu tinha um cabelo black power, sabe aquele cabelo assim que, nossa, me dá uma saudade, né? Eu passo a mão assim e falei, gente, o que aconteceu? Eu tenho, né? Estou ficando velho, não tem jeito. Mas eu tinha um cabelo black power, e aquilo era uma identidade.
Eu adorava sair com aquele meu cabelo. E tinha um garfinho, né? Que a gente esticava o cabelo, meu cabelo ficava todo redondinho, ninguém podia botar a mão no meu cabelo. Porque fazia parte da minha identidade. E eu achava o meu cabelo lindo daquele jeito, né? Todo arrumadinho, ainda mais quando ia para o baile no final de semana, né? Então, aquele arranjo bonito no cabelo. E aí, o que é um cabelo bonito, o que é um cabelo feio? Né? O que é um cabelo bom? É outra coisa também que a gente escuta, né? Nossa, o seu cabelo é tão bom, olha como é. Aí olha um outro cabelo, você devia alisar esse cabelo, sabia? Devia alisar. Mas por que alisar o cabelo? Mas enfim, já são 8 horas, né? Caramba, o tempo passou rápido. Débora, eu acho que eu vou parar de falar. Débora e Fabiana, eu vou parar, porque eu queria abrir, né? Não sei se vocês têm perguntas para fazer. Tem muito mais coisa para mostrar, gente, mas eu acho que eu vou deixar depois aqui o endereço. Tem um QR Code que vocês podem capturar com a célula, com a câmera do celular, e para que vocês possam depois visitar o museu, que ainda é virtual, mas ele vai se tornar uma realidade. E já tem algumas coisas lá no sítio, né, no virtual, que vocês vão poder visitar, que são coisas muito legais. Essa construção que está sendo feita, que eu estou me aproximando deste grupo, que traz muitas coisas interessantes e que eu espero que a gente consiga, né, escrever um bom trabalho e voltar aqui e apresentar esse trabalho para vocês, né, mas que também tenha um processo de transformação da vida dessas pessoas aqui nessa cidade. Na cidade de Pedro, mas também de Pretos. É uma cidade onde as pessoas têm orgulho de ser o que são, independente se é preto, branco, amarelo, azul, vermelho, enfim. Mas é uma cidade onde respeite a história de vida das pessoas. Então, é essa contribuição que eu espero dar com o meu trabalho, de estar aqui fazendo doutorado em educação, de ter chegado, né, neste lugar de pesquisador, que também não foi fácil chegar até aqui. Daria uma outra conversa com vocês, mas isso deixa para um outro momento, quem sabe. Mas agradeço muito a oportunidade, o convite e de estar aqui com vocês essa noite. Obrigado. Obrigada, Zé Luiz. Eu fiquei emocionada te ouvindo, ainda mais quando você contou a história da Rocinha. Você falou da Lígia Segala. A Lígia Segala foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado. E ela falava com muito carinho dessa experiência na Rocinha. Aprendi muito com ela. A tese de doutorado sobre a Rocinha, né? Que é o riscado do balão japonês. Sim, exatamente. E que encontro mais bonito esse, né? Que coincidência. Bom, não sei se é coincidência, mas enfim. Certamente falarei com a Lígia sobre você e a sua apresentação aqui, a lembrança. E ela me ajudou muito a terminar a monografia, porque teve uma hora que eu empaquei, não saía, aí um dia ela falou assim, vem aqui em casa, que ela morava na rua, não sei se ela... Vem aqui em casa pra gente conversar. Passei lá umas 2, 3 horas conversando com ela, aconteceu isso, eu fiz isso. Falei, caramba, eu anotando igual um louco, né? Anotando o caderninho, aí, enfim, consegui finalizar a monografia. Mas agradeço muito a ela e a pessoa assim de um carinho enorme. Os orientandos dela sempre iam parar na Urca, né? Desesperados e as coisas se ajeitavam. Bom, eu imagino que tenham muitas perguntas e questões, como foi, né, no nosso encontro passado com a Jerusa. Seria bacana a gente propor, né, uma nova mesa também com você e Jerusa, mas eu vou passar a palavra para a Fabiana, e Fabiana faz as honras da casa. Eita, eu fui pega de surpresa, porque eu vim assistir o Zé Luiz, né? Porque, como ele disse, ele é me orientando, é do nosso grupo de pesquisa, e aí eu brinquei com Débora, a família do Zé vai estar lá, né? Porque assim, como assim o Zé vai estar lá sozinho, sem família, né? Mas a família é o IDA, né? O grupo de pesquisa do qual o Zé faz parte. E assim,
Também me emocionei, embora conheça, né, o Zé, já estou com ele, a gente já tem uma história junto, né? Vários encontros, mas me emocionei muito com a carta, né? Com a leitura do Zé, com essa carta. Tem um monte de partes que ele devia colocar aqui na carta, mas aí a carta ia ficar longa demais, que vão nos tocando, né? E aí eu acho que tem algumas coisas que são importantes, assim, mas eu vou falar bem breve. A primeira é essa imagem que tem aqui, né? Que é dessa proposta do museu lá do Pórtico, Petrópolis, cidade imperial, vírgula, né? É Petrópolis, cidade imperial, sim, que continue sendo, mas não é só, né? Então, assim, que outras histórias, que outras narrativas virão para compor essa história, porque a gente conhece uma parte da história, uma parte que foi contada, e ninguém está negando essa parte, mas essa parte está, mas a história está, não vou dizer mal contada, pode-se entender assim, mas ela está incompleta, né? Tem outras histórias a serem contadas. E é isso que a gente quer ouvir, e mais do que isso, né? É a história de cada um de nós, né? É a história, porque assim, quem é que faz a cidade, né? Quem faz a cidade é o povo que vive essa cidade. Então, é muito importante, fundamental na escola, a gente pensar a história, processo formativo, né, de cada um de nós e a nossa relação que a gente tem com a cidade. E aí o trabalho do Zé é esse, né, de querer investigar essas histórias não contadas, essas narrativas, o que elas nos dizem e o quanto elas contribuem para pensar uma proposta de uma educação antirracista, que, como diz o Zé, não é uma educação, não é uma preocupação de preto, de negro, mas é uma educação, uma preocupação se a gente quer um mundo melhor, né? Se a gente quer um mundo mais justo, a gente precisa pensar numa educação boa para todo mundo, e uma educação boa para todo mundo é uma educação que nos humanize, né? Então, nos humanize em relação às diferenças, seja a raça, seja o gênero, seja a inclusão na escola, né? Mas o que é uma escola inclusiva? Quando a gente vai olhar o conceito de escola inclusiva, não é escola para o deficiente, né? Da criança com deficiência. Deficiente não, pessoa com deficiência. É uma escola boa para todo mundo. É uma escola que melhora o processo de educação de todas as pessoas, porque é uma escola para todo mundo, né? Então é isso que a gente quer. E aí, agora eu vou passar para vocês, né? Para vocês começarem a conversar com o Zé Luiz, que afinal de contas é isso que ele quer, né? Olha, se ninguém pegar esse microfone, Eu pego. Já tem que ter os microfones. Boa noite. Eu particularmente não consegui formular de fato uma pergunta, porque eu fiquei bem impactada com todo o conjunto. Tudo isso que você fala eu acho muito importante, porque a gente vai para a educação, eu acho que ainda mais quem começa na pedagogia com uma sede de mudar tudo, e a gente se depara com uma série de questões. Eu, por exemplo, atuo em uma escola particular e a realidade é completamente outra da qual eu estava habituada, da rede pública. E ali você não vê representação, você não vê crianças pretas dentro daquele contexto. E aí é complexo, porque em um dado momento a gente vai trabalhar em uma rede pública e não necessariamente a gente tem uma formação para trabalhar com a inclusão, de fato, com a diversidade. E a gente não tem um currículo propício para isso. Aí agora me veio uma pergunta. Eu gostaria de saber se na sua tese você também discute, ou até se você pensa na sua formação, sobre essa questão de um currículo efetivo ou formas para que a gente não necessariamente trate sobre o racismo ou sobre a questão da negritude em datas comemorativas, mas que a gente traga isso de uma forma contínua. Porque às vezes parece tão distante. Assim, dando um exemplo isolado, às vezes quando a gente quer trabalhar esses temas, parece que a gente quase tem que se mobilizar para pensar sobre, quando isso deveria estar no nosso cotidiano, falar sobre.
e a gente não faz isso. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais. Tá. Como é seu nome? Nicole. Nicole, a sua pergunta é bastante provocativa, né? E também ajuda a gente a pensar sobre isso. Quando a gente fala de uma formação, né, de uma educação antirracista, a gente precisa pensar exatamente em quem vai trabalhar isso em sala de aula, que somos nós, os educadores. E dentro do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, a gente tem uma proposta de que todos os professores da rede participem de uma formação continuada sobre esse tema, o tema do racismo mesmo, né? De falar de uma forma direta e concreta do que é o racismo e como esse racismo ele acaba se reproduzindo a partir da educação também. Porque no momento em que você não fala em sala de aula, que você não trata disso com o devido rigor, né, com o devido, quero dizer, em que você não trata isso no cotidiano da escola, né, isso acaba ficando como algo, uma data comemorativa. E não é isso que a gente quer. Então, a gente já chegou, inclusive, a conversar, né, com a Fabiana e a Débora também, da importância de a gente contribuir para essa formação da rede, dos professores e professoras da rede pública aqui de Petrópolis, com relação a esse tema do racismo. Né? E como trabalhar essa formação? Vai para além das datas comemorativas, mas que passa também, principalmente, pelo cotidiano da sala de aula. Eu falei aqui de uma forma até, brincando com vocês, falei do cabelo, mas isso é algo muito sério. Né? No momento que um professor, uma professora critica o cabelo de uma aluna, ou de um aluno, ou de uma criança, dizendo que o cabelo dela não é bom, que ela deveria alisar o cabelo, né? Isso é o quê? É um preconceito contra o outro, porque o outro não se parece com você, então ele é inferior, mas para ele ser alguém, então ele deve se parecer com você, ou então com um padrão que a sociedade determina, né? Então isso passa, sim, principalmente pela formação de professores, passa pela formação continuada. Esse tema ele precisa ser, como é mesmo quando se diz escovado, né? A Fabiana já deve ter falado isso, quem é aluno da Fabiana já ouviu falar isso, né? Escovar a palavra. Esse tema ele precisa ser escovado, ele precisa ser cavucado, né? Ele precisa ser discutido constantemente em sala de aula, mas não pode ficar só na discussão em termos da teoria. Mas o que isso muda nas nossas práticas em sala de aula? O que isso muda no currículo para você não ter que ficar buscando alguma referência, alguma informação? Né? Então, é importante isso que você traz. Eu coloco aqui. É a formação nossa de professores que precisa pensar também deste lugar, né, deste lugar do povo preto. Porque senão a gente vai continuar repetindo essa matriz curricular em que o branco é superior e o negro foi escravizado, hoje é liberto, né, e não tem chance na sociedade porque ele não se esforça, porque não tem mérito, porque não estuda, né, porque não se interessa. Eu acho que essa narrativa ela já deu, ela não serve mais para nos qualificar ou desqualificar. A educação ela precisa assumir um compromisso ético em discutir a questão do racismo em sala de aula desde os primeiros anos. Né? Claro que uma criança de 3, 4 anos não vai entender isso, mas o que a gente faz em sala de aula permite com que essa criança se identifique, né, com o professor, com a cuidadora, né? Isso vai dando outras referências para ela. Não sei se eu consegui te responder. Obrigado. Esqueci, estava com a mão levantada. Boa noite. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta bem parecida com a da Nicole, mas como ela já fez, eu vou tentar reformular a pergunta. Eu também trabalho numa escola privada
em que 5% no máximo são negros. E lá eu observei, hoje eu sou inspetor, mas eu cheguei a ser estagiário, e eu não cheguei a ver uma educação que fala sobre a história dos afros brasileiros. Eu queria perguntar para o senhor qual seria uma das principais dificuldades de implementar uma educação no qual seja não apenas curricular, mas humanizadora, né? De olhar os povos afro como a nossa história também, como construção, né? Essa é uma pergunta. É uma excelente pergunta também. Qual é o seu nome? Eroni. Oi? Eroni. Eroni. Tá. Então, eu não sei se eu consigo responder em 2 ou 3 minutos, né? Porque precisaria de mais tempo para a gente poder elaborar. Mas eu vou então buscar referência numa história, tá? Em 1995, eu conheci o Frei Davi. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O fundador do projeto pré-vestibular para negros e carentes, do qual eu faço parte. Em 1995, nos encontramos na favela da Rocinha, na igreja metodista da qual eu fazia parte, era membro da igreja, e ele chegou lá num domingo com a proposta de criar uma unidade do PVNC na Rocinha. E aí, por quê? Qual a justificativa de criar um pré-vestibular para negros, inicialmente? E aí nós incluímos ali o termo carente. Ele falou o seguinte, ele tinha feito uma pesquisa com um grupo na Bahia, porque o PVNC surge na Bahia. Ele tinha feito uma pesquisa com um grupo na Bahia para saber qual era a população de negros nas universidades públicas. Em 1995. Não chegava a 2%, gente. Né? De todos os universitários nas universidades públicas em 1995, 2% era de negros. Apenas 2%. Aí você pensa, peraí, se a gente tem meio a meio, 50%, né, então nós deveríamos ter ali pelo menos 50% também de negros. Mas não. Aí a pergunta, por que não? Claro que isso dá uma conversa para metro, né? E aí no que você me coloca, né? Como fazer isso? E aí é o que eu já falei aqui. Quem é que conta a história? É o vencedor. Né? Quem é que elabora o livro didático? É quem tem esse poder de elaborar o livro didático, de dizer o que deve ser o currículo, o que deve ser lido, né? Como você deve ser avaliado, o que importa ser na escola. Então, este lugar também é um lugar de disputa. Currículo, nós temos aqui, acho que o maior conhecedor de currículo, né, que é o professor Antônio Flávio, né, mas tem aqui também a professora Fabiana e Débora, e que compartilham com ele no PPGE. Então, se eu falar aqui alguma bobagem, elas me corrigem. Currículo é um lugar de disputa. É um lugar de disputa de poder, né, de formação. Eu quero formar qual tipo de sujeito. Então eu vou determinar um currículo. Nós vamos ler isso, nós vamos ler esses autores, a sua forma de avaliação vai ser essa, o entendimento que a gente espera de você é esse. Né? E aí a gente vai em Paulo Freire, né? Onde o opressor vai dar condições para que o oprimido tome conscientização de si? Eu desconheço. Né? E aí, também não consigo repetir seu nome, desculpa, viu? Oi? Eroni. A Fabiana me ajudou. Eroni. E aí, Eroni, a gente tem que ir para a disputa mesmo da forma como Michel dissertou, né? Ainda há pouco eu falava, né? Na invenção do cotidiano. E como faz o capoeira e como faz Garrincha. Nós temos que ir driblando, nós temos que ir dando esse passo-a-pé. Nós temos que ter vou usar esse termo mesmo, essa malandragem, né, de contar a nossa versão da história também. Porque senão nós vamos continuar neste lugar de subalternos, né, de não conseguir disputar na sociedade espaço de poder.
E a formação de um currículo que seja um currículo em que trate a questão do racismo, né, de uma forma ética, e não só trate, mas que transforme a nossa forma de lidar em sala de aula com nossos alunos e alunas, isso é algo que nós temos que brigar todos os dias. Não dá para cochilar, não dá para você achar que a história já está resolvida. Não está. Então, essa disputa pelo currículo, né, currículo e território, é outra coisa que traz no museu. O que o currículo, o que o projeto político-pedagógico de uma determinada escola dialoga com o território onde ela está localizada? O que este currículo, né, incorpora dos saberes locais? Olha a importância quando a gente fala de pesquisar sobre o surgimento dos bairros, da sua formação, quem foram os primeiros moradores. Vocês já imaginaram, gente, a riqueza de conteúdo que pode ser a gente pegar e incluir no projeto político-pedagógico a pesquisa sobre o bairro onde a escola está localizada? Sobre a cultura local daquele lugar? Levar os mais antigos para dentro da escola, né? Os mais antigos, eu digo, naquele lugar, para contar a história de como aquele bairro foi formado. Mas é aquilo que eu falei, a escola tem medo disso. Tem medo, né, de ser invadida por uma narrativa que desloca este lugar de poder, de dizer o que a gente precisa aprender. Isso é uma disputa que nós temos que fazer, sim. Então, mais uma vez, a experiência lá do Rio de Janeiro das favelas, né, já estou me alongando, mas eu acho que vale a pena contar isso. Na Maré, Complexo da Maré, que fica ali entre a Avenida do Brasil, linha amarela, linha vermelha, onde a Marielle, né, nasceu e onde eu a conheci em 2005. Marielle é a minha amiga, né? Começou com um projeto do pré-vestibular no CEASM, Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré. Eles colocam por ano uma média de 100 a 150 jovens dentro das universidades públicas e na PUC. Isso é disputar espaço. Esses jovens voltam para suas comunidades formados em todas as áreas. E aí, olha só que legal que aconteceu na Maré e na Rocinha também. O Museu da Maré. Primeiro museu em área de favela, Museu da Maré. Eu estava lá no dia que o professor Adair Rocha, lá da PUC, do curso de comunicação, ele trabalhava com Gilberto Gil, que era o ministro da Cultura, foi levar o título de museu, lá reconhecendo o Museu da Maré como um museu popular. E não só isso, eles criaram um observatório de favelas na Maré. Tem um observatório de favelas. É um núcleo de pesquisa, de estudo, de geração de conhecimento, de produção de conhecimento a partir do olhar dos moradores da periferia das favelas. Olha só que legal isso. Você contar o que tem dentro da favela. Quais são as gambiarras que a gente faz para poder viver, né? E aí tem livros já produzidos. Esses livros começam a chegar nas escolas públicas dentro da Maré. Na Rocinha tem o Museu Sankofa. Falar nisso, dia 20 vai ter um debate entre o Felipe Graciano, que é o idealizador do Museu da Memória Negra de Petrópolis, com o Firmino, o idealizador do Museu Sankofa da Rocinha. Gente, vocês não podem perder essa. Eu vou estar lá na primeira cadeira, inclusive eu vou ser o mediador dessa conversa, né? Tenho uma honra de estar ali com ele. Um museu de favela, um museu de memória negra, é você disputar narrativa, é você disputar poder, é você disputar este lugar de contar uma história de uma cidade, sabe? Então, olha a importância da educação.
Olha a importância que tem essa educação comprometida, né, com a transformação social, uma educação ética. Então, assim, aí alguém vai falar assim, professor, mas a diretora fala isso, aí chega o projeto que a gente tem que fazer, chega a avaliação que tem que fazer, né? Mas tem uma coisa, eu já escutei isso aqui, né? Depois que o professor fecha a sala, a turma é dele. Você pode fazer, você pode ser um garrincha, né? Você pode fazer as suas gambiarras ali em sala de aula e incluindo no currículo, enquanto isso não se torna de maneira formal, oficial, a gente vai dando esses dedos, esse passapé, incluindo informações, conteúdos, outras histórias que nos ajudem a ir rompendo com esta barreira que é colocada sobre a educação de não contar a história dos pretos também. Não sei se deu para alcançar aí a sua pergunta. Posso falar uma coisinha? Então, quando o Zé Luiz estava falando sobre a pesquisa dele, aí ele falou assim, né, da preocupação. Primeiro, ele fala do encontro com esse tema, né, que passa a fazer mais sentido para ele, né, e ele passa a se interessar mais. E depois ele fala da preocupação de não trabalhar na pesquisa com essa emoção toda, porque, afinal de contas, eu vou chamar isso de uma pesquisa encarnada, né? Quando o Zé está pesquisando isso, ele está pesquisando também sobre a história dele, também sobre ele. Então, por isso, essa emoção, né, aparece. E aí a gente vai pensar lá com os instrumentos de pesquisa, com os procedimentos, né, com a teoria, como é que a gente vai, segundo Maturana, colocar a objetividade entre parênteses, né, para que a gente possa fazer esse trabalho com o rigor que merece, que precisa, né? Mas aí eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre essa experiência encarnada, né? Que é do Zé, e cada um de nós tem a nossa. Porque, assim, isso que a gente está aqui falando, a gente também não pode parar, não chamar atenção que a gente vem num movimento, né? Que vai mudando um pouco a cara da escola, que vai mudando um pouco a cara da universidade. Porque assim, porque é isso, né? O Zé disse, se eu quisesse contar para vocês como foi para chegar aqui no doutorado, é outra história. Então assim, a gente também vê muito mais presença hoje, pelo menos na universidade, né? Na escola pública, né? Claro. Mas assim, até mesmo se a gente pensar, há 40 anos atrás, e 40 anos atrás não é muito tempo, gente. Há 40 anos atrás, não posso falar 30, a escola pública não abarcava todas as crianças. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, tinha criança que não podia frequentar a escola pública, né? Escola gratuita. Mas por que ela não podia frequentar? Como é que havia movimentos de evasão dessa criança? Então, assim, a gente vai vendo que a gente tem uma série de garantias, né? O ECA, a Constituição Brasileira, depois o ECA, a LDB. Então, assim, tem uma série de movimentos que vão garantindo espaço na escola e na universidade para todo mundo, né? Aí a gente vai falar da educação inclusiva, da escola inclusiva. Ela está lá na legislação, né? A gente precisa fazer ela acontecer, né? E aí a diferença entre estar lá e o que a gente faz no cotidiano. Mas o que a gente faz no cotidiano depende também muito de nós, né? Então assim, como é que a gente precisa parar e pensar sobre isso, refletir? Tem um jeito de fazer? Não tem. Né? A gente vai aprendendo, né? Mas como é que é um pouco o nosso compromisso, né? O quanto isso é importante para mim. Que é isso que o Zé está dizendo. O quanto isso é importante para mim, para que eu não espere a disciplina para falar sobre isso. Né? Que eu não espere, ainda que de vez em quando eu escorregue, porque às vezes quando a gente escorrega e fala uma bobagem, e faz uma bobagem, porque assim, está tão impregnado na nossa, né, em nós também, na nossa formação, que a gente fala uma bobagem. Tá bom, falei, peço desculpa, né? Educação é isso, peço desculpa e vamos consertar e vamos tentar entender. Não entendi ainda, tá? Então deixa eu tentar, no diálogo com o outro, tentar encontrar esse espaço. Mas a gente precisa começar a querer fazer um movimento de mudar,
né? Porque se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa também pensar que a escola precisa ser melhor. A escola é muito reflexo da sociedade, mas ela também pode ir moldando essa sociedade, ela também pode ir pensando essa sociedade. A gente tem que pensar que a escola tem que, ela precisa pensar assim, que sociedade eu quero no futuro, né? Será que eu quero continuar essa sociedade? Ou eu quero uma sociedade mais plural, né? Mais justa, onde todo mundo tenha espaço, onde quando o Zé fala de disputa, né? Porque precisa disputar. Tem um grupo grande que durante séculos está levando desvantagem. Então, assim, equilibrar um pouco, sobre isso que a gente está falando, né? Então, isso é fundamental para a gente que é professor, né? Não tem uma receita, um jeito pronto, o que a gente tem é um jeito de caminhar. A gente precisa tentar encontrar esse caminho. E pensando nesse caminho, à medida que eu ouvia, né, a pergunta, a questão, né, não era uma pergunta, era uma reflexão conjunta da Nicole e do Elmi, e esse diálogo, sabe? Eu fiquei pensando que a UCP, nós, no curso de pedagogia, vocês estão contribuindo para esse caminho. Fabiana, tu estava lembrando de algumas monografias, por exemplo, que foram realizadas, sabe, Zé Luiz, na pedagogia, com essas questões, com essa preocupação. Ou analisando livros didáticos, ou analisando práticas em sala de aula, mas pensando nessas, fala-se muito em relações étnico-raciais, mas tem uma autora que prefere o termo hierarquias étnico-raciais, né, para marcar essa relação de poder que precisa ser quebrada, rompida, né, repensada. Então, às vezes a gente não percebe, porque a gente está preocupado, né, Aaron, com a nossa prática, quando a gente vai lá e encontra os nossos alunos, os nossos colegas e os pais dos alunos. Mas aqui na universidade, a gente está caminhando, eu penso, com essa preocupação, né, de repensar essas relações. A sua tese é um exemplo disso. A tese da Jerusa, outro exemplo que nós discutimos no encontro passado, e várias monografias que têm sido feitas também são. Não que a gente ache, não é que tudo tenha que ficar na universidade, mas a gente também tem que pensar que a gente está caminhando, né, para a gente ter um pouco mais de esperança, com o senso, né, da realidade. Quem foi, quem é, né? Aluno sabe que eu sempre lembro das estatísticas que me assombram, né? A cada 11 minutos uma mulher é estuprada nesse país. Isso fala sobre as hierarquias de gênero. A cada 90 minutos uma mulher é morta. A cada 23 minutos um jovem preto é morto nas periferias desse país. São estatísticas que provam o quê? Racismo estrutural, né? Agora, a gente não pode ficar também só nisso, porque o outro lado é esse diálogo que a gente está promovendo aqui, essa conversa, monografias que foram feitas, que estão sendo feitas, teses que vão ser defendidas, né? Pesquisas em realização. Então, isso me dá muita esperança, Fabiana e Zé Luiz. Boa noite a todos, me chamo Pedro, não faço pedagogia, mas é um tema que eu gosto bastante. Enfim, não é nenhuma pergunta em si, mas ser uma reflexão. Tem um livro, um diálogo entre a Monja Cohen e o Leandro Carnal, onde ela comenta que chega na casa dele para ter esse diálogo e as portas estão abertas, sabe? E é muito legal pensar nisso. Como assim? A porta está aberta, não estava trancada, não estava fechada. Às vezes a gente vai na casa de uma pessoa e aí está tudo fechado, a gente pensa às vezes, será que a pessoa realmente queria que eu estivesse aqui? Sabe? Que está tudo trancado.
Mas, enfim, voltando. Às vezes a gente consegue comunicar aos outros algumas coisas, não só com palavras, mas com gestos, a maneira da gente se posicionar e tudo mais. Vocês que se tornaram professores, não sei exatamente o que querem seguir, mas estejam observando isso nos alunos, sabe? Tentem, de alguma maneira, impedir que se forme ações, mesmo não faladas, mas que impeçam as pessoas de se aproximarem. Eu, quando estudei, muitas das vezes as pessoas não falavam que não gostavam de mim, mas eu notava. É o corpo, sabe? A gente está próximo, a gente abrir uma roda de círculo para uma pessoa entrar e conversar. E essa seria a reflexão, sabe? Não só palavras, mas pequenas ações que a gente pode observar e tentar mudar. É isso. Obrigada. Que alegria ter alguém aqui que não é da pedagogia, né? E que veio aqui conversar com a gente e a porta está aberta. É Pedro, né? Pedro. Você encerra, por favor. Então, sempre encerrar, vou... Não é com pressa, não. Eu digo assim, a palavra no final é assim. Não, por favor. O jovem lá que trouxe a reflexão, o Fabiano perguntou se eu conhece. E como conheço esse jovem, né? Tenho a alegria de dizer que o Pedro foi meu aluno no PVNC, né? Aqui funcionava na Casa da Cidadania, né? E assim que eu encontrei com o Pedro, né? Lá no projeto, no curso, o Pedro não tinha essa desenvoltura para falar, tá, gente? Né? Era muito tímido, mas a hora que ele pedia a palavra para discutir algum tema no curso, era esse tipo de reflexão que ele trazia. Eu falava assim: Pedro, você é um cara iluminado, você tem um futuro, você tem que brigar por isso, né? E chegou aí em casa para conversar comigo, com a minha esposa, e Pedro, que alegria ter você aqui, né? Assistindo a gente nesse debate e você trazer essa reflexão tão importante. Obrigado, gratidão por você estar aqui. Um abraço. O que eu faço? Encerro? Está na hora de ser. Se quiser aqui. Gente, olha, a gente parar de falar num momento como esse, às vezes é difícil, né? Porque a gente que gosta, que vive a educação, a gente que está pesquisando um tema, né? Eu até anotei um termo aqui, para não esquecer que eu tenho que colocar isso na pesquisa, né? Pesquisa encarnada. Né? A Fabiana fala às vezes um termo que eu falei assim: não, isso tem que botar aqui. Porque são coisas que a gente, como ela falou, né? Esse meu encontro com a Fabiana, né? Assim, foi algo muito significativo, né? Pelo o que ela representa enquanto professora, o que a gente consegue discutir juntos, né? O que a gente vai elaborando e pensando. Eu tenho muita gratidão por encontrá-la, né? Os outros professores também, mas pelo fato dela ser a minha orientadora. E aí fazer uma pesquisa que de fato eu espero que traga mudança social. Então não é uma pesquisa só para poder cumprir tabela, né? E assim, estar no doutorado, eu ouvi um colega falando assim: se for para sofrer, não faça, né? Porque passar 4 anos dentro da universidade com sofrimento, aí a gente vai fazer outra coisa, né? Mas não é nenhum sofrimento, pelo contrário, é um prazer com as leituras, com as conversas, de estar com os professores, descobrindo coisas novas, aprendendo coisas novas e desaprendendo coisas que a gente precisa de fato desaprender para que outras coisas encontrem lugar dentro da gente. Então eu espero, né, que essa nossa conversa aqui a gente consiga levar alguma coisa, alguma sementinha. Eu certamente estou levando, né, pelo fato de encontrar tanta gente envolvida com a pedagogia, envolvida com a educação, né, de encontrar aqui, estar numa mesa, né, com a minha orientadora, com a Débora, que é minha professora. Isso para mim é um sonho que eu digo, quando eu ia imaginar que eu estaria numa universidade fazendo doutorado, sentado ao lado de duas
doutoras, né? Então, eu acho que isso também, pelo que eu falei, é uma conquista, né? De estar aqui, tem uma razão, né? E essa razão é a gente querer ser um sujeito transformador. E eu espero que a semente que a gente deixa hoje aqui com vocês é essa transformação que passa pela educação, passa por cada um de nós. Gratidão a vocês.